Olá pessoal, essa aula a gente vai abordar um tema chamado empuxo, né? Outro nome também dado para essa grandeza empuxo se chama também lei de Arquimedes, é a mesma coisa. Então vamos lá, imagine duas situações onde eu tenho um recipiente com um certo fluido dentro, um certo líquido dentro dele. E aí eu pego um bloquinho com uma determinada massa e coloco ele dentro desse líquido. Pode ser uma água, pode ser qualquer outro líquido. Tem duas situações possíveis, ele pode ficar totalmente imerso dentro desse líquido, ou ele pode ficar uma parte dentro e uma parte fora, né? Nas duas situações, entenda que para a gente calcular o empuxo, nas duas situações esse bloquinho ele está em repouso. Ele não está afundando, nem está submergindo. Ele está paradinho, ou todo dentro do líquido, ou com uma parte dentro e uma parte fora. O empuxo, pessoal, o empuxo é uma força, tá certo? Se tratando de força, ele é uma grandeza vetorial. Ele vai ter um valor, ele vai ter uma direção e ele vai ter um sentido. O valor do empuxo, ele sempre vai ser igual ao que? O valor ao peso do líquido deslocado. Quando o bloquinho entra nesse líquido, ele desloca, ele afasta um pouquinho de líquido para poder o bloquinho entrar dentro. Esse líquido que ele afastou, o peso desse líquido afastado para que o bloquinho entre, né, é o mesmo valor do empuxo, o número do empuxo. A diferença é a direção, ela vai ser vertical, tá certo? Vai ser uma linha, aqui, deixa eu desenhar uma linha, vai ser sempre na vertical. E o sentido é que o peso é para baixo, mas o empuxo tem o valor do peso de água deslocada, mas é para cima. O sentido é para cima. Então, eu vou ter aqui assim, ó, o empuxo nesse sentido aqui e o peso, né, claro, para baixo, nas duas situações. Eu vou ter isso aqui. Então perceba o seguinte, se eu tenho que esse bloquinho ele fica isso é um dado importante, em repouso, ou seja, ele nem está subindo, nem está afundando, ele está em repouso. Então, quando eu tenho essa situação, eu percebo o seguinte, para ele estar parado, eu tenho que ter as forças para cima iguais às forças para baixo. Porque se uma força para cima for maior, eu tenho duas forças. Aqui, ó. Eu tenho um peso para baixo e eu vou ter o empuxo apontando para cima. Se o empuxo for maior que o peso, esse bloquinho vai para cima, vai subir. Se o peso for maior que o empuxo, o bloquinho vai descer, vai para baixo. Então, para ele estar em repouso, eu tenho que o empuxo ser igual ao peso, tá certo? Quando a gente está falando de valores, então eu já não desenho mais aquela setinha, né? Significa dizer o quê? Que o valor dessa grandeza de empuxo, isso aqui é um empuxo completo, valor, direção e sentido. Quando eu não escrevo mais a setinha, significa dizer que isso aqui é só esse item aqui, valor. Eu não estou analisando direção e sentido, porque direção e sentido sempre vai ser direção vertical e sentido para cima do empuxo. Não tem outra possibilidade. Então, empuxo vai ser igual ao peso. Peso de quê? Peso do líquido deslocado. Tá certo? Vou chamar agora de fluido, porque fica mais genérico. Então, esse fluido deslocado tem um peso
e o empuxo vai ser igual, o valor desse empuxo vai ser igual a esse peso. Então, deixa eu botar aqui, ó, o peso do fluido deslocado. Perceba o seguinte, empuxo, então, vai ser igual, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu vou ter essa massa, a massa do fluido, vou botar só um Fzinho aqui. A massa do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade, né? Se a gente parar um pouquinho aqui e for lembrar das nossas aulas, fazer aqui um quadradinho, a gente vai lembrar que massa específica é massa dividido pelo volume. Consequentemente, eu posso substituir essa massa aqui por massa específica vezes volume, tá certo? Então, só um lembrete das nossas primeiras aulas, que a gente já viu densidade e massa específica. Então, a massa ela pode ser escrita dessa forma. Sendo assim, eu posso substituir aqui empuxo como sendo a massa específica do fluido vezes o volume do fluido deslocado. Esse volume, nesse caso aqui, o volume vai ser o volume do bloquinho. Mas nesse caso aqui, não. É só o volume do líquido deslocado, não é o volume todo. Então, preste muita atenção que esse dado aqui é um dado que é necessário para a resolução de muitas questões, que é esse volume aqui. Nem sempre o volume é o volume do bloquinho que você está colocando dentro da água. Ele pode ser só parte desse volume, porque o volume é do fluido, não o volume do bloquinho. Nesse caso coincide, mas nesse aqui não, né? Vezes a gravidade. Então, essa é a forma que eu consigo encontrar do empuxo. Só lembrando aqui, ó, vamos botar aqui, esse Ezinho é o empuxo, esse MiF aqui é o que? É a massa específica do fluido. Esse VF aqui é o volume do fluido deslocado e o G é a aceleração gravitacional.